Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bênção estarmos unidos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria, neste que é o nosso programa Gotas Legionárias, que vem unir a ciência à fé, à razão, e vem nos mostrar coisas que são muito importantes para a nossa vivência. Eu sou Bia Dantas, tribuno Legiones, da Legião de Maria, e eu gostaria de lhe pedir que desse o seu joinha no nosso programa para que ele fique cada vez melhor, para que a gente possa evangelizar cada vez mais legionários Brasil afora. Amém? Querido irmão, querida irmã, vamos então ver qual é a gota legionária que Deus tem para nós hoje, neste dia, este dia tão lindo. Vamos lá? Vejamos então. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Querido irmão, querida irmã, este aqui nos pega direitinho, não é? Porque fala sério, temos que perdoar sempre. Beatriz, esse negócio de perdão aí, ó, não é para mim não. Nem ele sabia a quantidade certa. Olha, 70 vezes 7 aqui tem uma simbologia importantíssima e diferenciada. Quer dizer que é infinitamente, que nós devemos perdoar sempre, não importam quantas vezes forem necessários o perdão. Mas Beatriz, olha, aquela pessoa me traiu e eu vou perdoar? Meus irmãos, vamos perdoar sim, porque é importantíssimo nós perdoarmos. Eu vou contar um segredo para você, que é muito importante. O perdão não é para o outro, não. O perdão é para cada um de nós. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, vocês já pararam para pensar de verdade no que significa o perdão? O que é o perdão? O perdão não é um sentimento, ele é uma atitude, requer prática, requer exercitar todos os dias. Diariamente nós exercitamos o perdão. Ele é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima toma uma decisão de mudança de sentimento e de atitudes em relação a uma ofensa, em relação ao que aconteceu com ele que lhe prejudicou tanto. E a partir daí ele vai deixando de lado as emoções negativas que aquilo tudo que aconteceu traz para ele, vai deixando de lado essas emoções negativas, como a vingança, por exemplo, e passa a ter uma capacidade aumentada de desejar o bem ao seu agressor. Nossa, isso é uma virtude belíssima, lindíssima, mas que é perfeitamente plausível para cada um de nós. Todos nós temos a capacidade de perdoar. Basta exercitarmos, porque quando nós somos orgulhosos demais, arrogantes demais, vaidosos demais, nós achamos que o mundo gira ao nosso redor e que nós não podemos perdoar a nenhuma ofensa, que o outro tem que entender que eu sou mais importante. Ora, meus irmãos, isto é pura arrogância, orgulho, soberba. Nós precisamos entender, principalmente, que o perdão ele vai nos ajudar cada vez mais. Então, nós precisamos até entender o que o perdão não é.
Olha, o perdão não é tolerância, porque tolerância é não enxergar a ação como uma coisa errada e acabar tolerando e aceitando e vai passando por cima e cada um tem a vida que tolera, é assim que diz o Paulo Vieira. Pois é, mas o perdão não é tolerância. Outra coisa que o perdão não é desculpa, porque a desculpa ela não considera o ofensor como responsável por aquela ação que ele comete. Então não é desculpa. O perdão também não é esquecer, porque esquecer é remover a noção da ofensa da sua consciência. E nós não estamos removendo nada da nossa consciência, nós lembramos aquela situação. Então, perdão não é esquecer. Outra coisa que o perdão não é indulto, porque quem dá indulto é um juiz, por exemplo, não é? Outra coisa que o perdão não é, que nós podemos colocar na nossa lista de coisas que não é reconciliação. Porque a reconciliação é a restauração de um relacionamento. E nem sempre, quando a gente perdoa outra pessoa, nós estamos nos reconciliando, nós estamos restaurando aquele relacionamento. Porque nós podemos perdoar e nos manter longe daquela pessoa para nos proteger. Porque nós perdoamos a ação que a pessoa fez contra nós, mas nós nos protegemos para que não aconteça novamente, porque algumas pessoas não têm limites, elas não sabem simplesmente parar de cometer certas atitudes negativas. Então, nós perdoamos e acabamos nos mantendo afastados, não é? Para proteger. Então, às vezes, não há uma restauração do relacionamento. Então, compreendemos o que o perdão não é. Eu perdoo sem precisar conviver com a pessoa que me prejudicou. E também sem expectativa nenhuma de justiça restaurativa, porque às vezes alguns casos precisam ter a justiça restaurativa, mas em outros casos não há essa necessidade. Então, na maioria dos casos, não há necessidade desta expectativa, não é, de justiça restaurativa. E não precisa da resposta do agressor. Nós podemos perdoar uma pessoa que está longe de nós, nós podemos perdoar uma pessoa que já morreu. Então, nós não precisamos da resposta do agressor se ele nos perdoa ou não. O importante é que nós passemos pelo processo de perdoar a outra pessoa. E é isso que é importante. Porque o que é o perdão? Aí nós vamos entender exatamente aquela questão logo do começo. O que é o perdão? O perdão, ele é assumir a responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos. Quando nós começamos a entender os malefícios que a falta do perdão fazem para nós mesmos, porque ficar remoendo tudo que já aconteceu, isso só prejudica o nosso corpo, que é o que nós estávamos falando na nossa Gotas Legionárias de ontem, sobre o amor. Então, vocês vão poder dar uma olhadinha nela aqui se você ainda não viu, tá? Então, é importante que a gente veja para a gente aprender sobre o amor. E é a mesma situação no caso do perdão. O perdão, ele é importante para cada um de nós, para nos ajudar, para restaurar a nossa própria vida. Então, o perdão, ele é assumir a responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos. O perdão é recuperar a sua própria história, porque você acaba vivendo a vida em função daquela outra pessoa do que foi o seu agressor. Então você fica ali sempre voltando e voltando na mesma história, e isso acaba te prejudicando de todas as maneiras. O perdão, ele é ser livre ao libertar o outro. A partir do momento que eu liberto o outro, porque quando nós não libertamos o outro por meio do perdão, há um vínculo entre nós. Aquela pessoa que nós gostaríamos que estivesse o mais longe possível de nós, é aquela pessoa com quem a gente dorme todos os dias, porque a gente não consegue esquecer. E isso acaba nos tornando escravizados. Não é? Então, perdão é ser livre
a partir do momento que nós libertamos o outro. É uma cura interior. É também um exercício diário, uma questão de escolha, uma decisão. Então, perdão é tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. E na realidade, a falta de perdão, ela é uma espécie de escravidão mental, emocional e física. E acaba sendo também uma escravidão espiritual também, muitas vezes, porque a pessoa ela fica tão presa naquele ódio, naquela mágoa, naquele rancor, naqueles sentimentos, que ela acaba ficando presa e ela não consegue se desvincular, ela não consegue crescer, nem na área espiritual, nem na área mental, nem na área física, nem na área emocional. Ela fica completamente presa em todos esses âmbitos, meus irmãos. Ela ficar pensando nas pessoas que nos feriram traz uma série de consequências para o nosso organismo. Olha só, gasta energia cognitiva, ou seja, nós poderíamos estar usando a nossa razão para pensar coisas importantes, para aprender, para estudar, para ler um livro, para crescer, para ensinar alguém, para fazer algo que realmente é importante, mas nós gastamos a nossa energia cognitiva pensando na pessoa e naquele ato que aconteceu às vezes anos atrás. Tem gente que fica preso 20, 30, 40, 50 anos na mesma coisa, não consegue sair dali. Eu ouvi uma história há um tempo atrás de duas irmãs que passaram 70 anos sem se conversar e elas viveram 70 anos na mesma casa e elas não falavam uma com a outra por causa de um namoradinho de infância. Meus irmãos e minhas irmãs, não é possível que isso aconteça, sabe? Que as pessoas não consigam perceber o mal que elas fazem para elas mesmas, fazendo esse tipo de atitude. Outra questão que pode trazer para nós ficar parado pensando na pessoa que nos feriu é que afeta o nosso cérebro e o nosso corpo. Então afeta completamente porque os nossos níveis de hormônios do estresse no sangue, eles são aumentados. Então isso vai afetar o nosso corpo, vai afetar o nosso cérebro, pode aumentar a nossa pressão, pode contribuir para o ganho do nosso peso. Também afeta a capacidade de concentração e de arquivamento de novas memórias. E aí começam as doenças como Alzheimer e outras mais que vão nos prejudicando cada vez mais, justamente porque nós estamos tão presos no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa vontade de ser vítima, no nosso vitimismo, e acabamos presos ali e não achando que nós estamos prejudicando o outro. Aliás, não perdoar é beber veneno para o outro morrer. Essa é que é a verdade. Então, o perdão, ele é importantíssimo para a nossa vida e para todas essas questões. E aí eu venho te fazer uma pergunta importantíssima. Bora perdoar? Chega! Chega de guardar essas coisas dentro de você. Chega de ficar remoendo tantas coisas que só vão prejudicar. Perdoa, deixa ir. Quando a gente libera o outro, a gente se libera também para ser feliz, para poder viver cada vez melhor. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a ter uma nova forma de pensar, a ter uma nova forma de agir e agir conscientemente para o seu próprio bem, para o bem de toda a sua vida, em todas as instâncias, em todas as suas áreas. Então, perdoe, porque perdoar vai nos ajudar. E a partir do momento que nós perdoamos, nós podemos ser perdoados. Porque é muito fácil a gente querer o perdão. E quantas pessoas querem o perdão? Todos querem ser perdoados. Mas na hora de perdoar, não quer perdoar, não é mesmo? E aí ainda vai rezar o Pai Nosso, dizendo: perdoai as nossas ofensas ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou assim como nós perdoamos aos nossos devedores, de acordo com a sua tradução da Bíblia. Que oração é essa?
que nós estamos fazendo da boca para fora? Não, vamos unir aí a ciência, a fé e vamos entender a importância que nosso Senhor Jesus Cristo disse sobre perdoar cada vez mais, infinitamente, sem um número certo de vezes. É sempre, sempre que houver necessidade, porque isso trará cada vez mais benefícios a nós mesmos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu lembro a você que nós temos feito, tenho colocado aqui nos cards também o vídeo sobre a oração do terço daquele dia. Então hoje são os mistérios luminosos, você vai poder rezar aqui conosco, é só você clicar aqui neste card que está aparecendo. E você vai poder rezar os mistérios luminosos hoje, quinta-feira, conosco. Amém? Lembra você também que nós teremos no dia 2, domingo agora, a nossa festa de sarau, tá bem? Está ficando lindo, os vídeos que vieram para mim são lindos e maravilhosos. Se você tiver algum vídeo ainda dá tempo de mandar para mim, tá bom? Que eu estou preparando uma festa lindíssima para gente. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe cada vez mais. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos ajude a compreender a importância de perdoar, a importância de liberar o nosso irmão para que nós mesmos sejamos livres e possamos gozar da paz que vem de Deus. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Fé, Nossa Senhora da Rocha, da Força, que pela intercessão de Nossa Senhora venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te acompanhe e que você tenha um dia lindo e maravilhoso. Graças a Deus. Transforme o mundo com a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você seja muito feliz e que você exercite a cada dia o perdão. Porque você vai com certeza sentir na sua carne, sentir na sua pele, sentir na sua vida como que perdoar faz bem. Amém? Salve Maria!